Olá, Oi, Silvia, tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Sabe que eu tava ansiosa pro dia que isso ia chegar, né? Eu também, tendo a honra aí de participar do seu canal, tenho visto aí as entrevistas e tal. Sucesso total. Ai, Um prazer obrigada. estar aqui. E você sabe que quando eu comecei a divulgar, a resposta que eu mais recebi era assim: finalmente! Todo mundo esperando o dia que a gente ia falar. E eu fico evitando aqui tratar só de defensivos, né? Porque se eu pudesse, acho que eu trataria só disso. E o meu público é bem ligado a isso também. Mas a gente fica evitando não ficar monotemático, né? Mas sem dúvida é o tema que eu mais gosto e fico muito feliz de ter você aqui. Isso aí, vamos derrubar uns mitos aí, né? Tentar contribuir alguma coisa, porque em geral é o que eu sempre falo quando eu faço essas apresentações para um pessoal mais técnico, mais da área, é que eu, na verdade, eu sou jornalista, né? Eu não sou técnico, eu não entendo nada, eu só conheço quem entende. Então, na verdade, o meu papel aqui é pegar um pouco dessa informação técnica e levar para um público mais generalista, né? Um pessoal que não conhece muito, especialmente na cidade. O que eu sempre falei nesses anos todos na indústria do defensivo é que a gente fala muito para nós mesmos, né? O agro em si, eu acho que fala muito para o agro, né? Tem dificuldade de falar com o pessoal da cidade. E aí eu não tenho dúvida que estando aqui nesse canal, a gente está de novo falando para o agro. Eu acho que a maioria dos nossos espectadores pensa muito parecido com a gente. Mas pelo menos a gente joga para a nuvem, né? A gente joga para a Exato. Não, a internet. gente troca umas ideias e como aparece ali no meu feed também, vai que tem alguns amigos aí que ainda acreditam em conto de fada, né? Não sei. Ainda tem os céticos, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços aí para falar um pouquinho desse trabalho da indústria que é importante. E agora eu vou te dizer que eu tô do mesmo lado que você, que eu não trabalho mais para a indústria. Então, fica um pouco mais fácil de falar. A gente vai naquela que antes era assim: "Ah, mas você está sendo paga para falar isso". Não, agora não estou sendo paga para falar isso, eu estou falando nisso porque eu realmente acredito nisso. E eu tenho dados e eu convivi e eu vi, né? Então, As pessoas têm dificuldade, né, de acreditar que você pode ter uma opinião que é a mesma da indústria e não receber nada por isso. As pessoas não podem ter uma opinião diferente. Isso que é muito estranho. Você leva algum dado, alguma informação, ah, não, mas isso é um vendido. Não, não sou vendida, o dado está aqui. Você não quer acreditar, não acredita. O ponto é esse. não, é isso. E eu acho que as pessoas também têm muito essa coisa da teoria da conspiração, né? Sempre com aquela sensação de que, se alguém tá ganhando dinheiro com isso, alguém tá fazendo mal com isso, alguém tá. E não, ok, alguém tá ganhando dinheiro com isso sim, porque negócios são feitos para ganhar dinheiro e gerar Lógico. empregos e gerar impostos e tudo mais, e tá tudo bem. E mas existe um outro lado que é a produção de alimentos, de energia. Mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que aqui a gente tem, basicamente, é o que eu te falei, muita gente que eu conheço aqui da indústria, mas tem gente que eu não conheço também. Então, vamos tentar colocar uma sementinha aí, né? Vamos lá. E, bom, pessoal, acho que todos vocês conhecem o Nicolas. O Nicolas, ele é jornalista, escritor. Ele já foi repórter das revistas Placar, da Isto É, Dinheiro Rural e da Exame. Trabalhou na Prole, e aí eu acho que aí que foi que teve mais contato com o agro, né, Nicolas? E depois ele se afastou um pouquinho para escrever o livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. E eu trouxe o meu livro e deixei na sala, que eu tô aqui na casa do meu pai. Eu Eu vou tenho pedir, se ele aqui. alguém estiver me ouvindo aí na sala, que traga o meu livro aqui para o quarto, que eu tô fechadinha aqui. Tá dentro da bolsa preta em cima da mesa. E eu tô em Jundiaí para ter alguma ajuda aqui com a criança. Então vamos lá. Primeiro eu queria te perguntar o que te levou a escrever o livro, porque é a porta de entrada aí para o tema, né? Então, essa é a primeira pergunta que me fazem, né? Principalmente eu, assim, que não tenho ligação nenhuma com o agronegócio, sou de São Paulo, vivi a minha vida inteira aqui, minha família não tem fazenda, não tem nada. O que eu conheci, na verdade, você falou logo no começo da introdução, eu trabalhei na revista Placar. Eu fiz a faculdade de jornalismo porque eu gostava de futebol e eu queria cobrir futebol.
E eu estava lá muito bem. Antes de me formar, eu já era repórter efetivo lá na Placar, estava feliz e contente. Até que um ex-editor meu, que foi meu editor na extinta América Online, Espera aí só um já pouquinho. Tá dentro da sacola preta aí, o agrotóxicos. Desculpa. e aí, ó, ela é meu editor lá na América Online, isso já entrega um pouco a idade. Enfim, ele tinha um amigo que também não era do agro, que assumiu como editor da Dinheiro Rural. E ele queria um repórter novo que não conhecesse absolutamente nada do agro, porque eles queriam começar a comunicar para um público diferente. A equipe da Dinheiro Rural na época era super qualificada, era uma equipe muito boa, são meus amigos até hoje, mas eles eram da área mesmo, os caras entendiam muito disso e por isso escreviam muito tecnicamente, tinham dificuldade de acessar um público urbano. E aí eu, enfim, aceitei o desafio. Na época eu era bem novo, tava nessa, vai viajar, vai conhecer um monte de fazenda. E foi aí que eu comecei a conhecer o agro. Eu visitei, sei lá, devo ter visitado mais de 200 fazendas na época que eu trabalhei lá. E o que eu via? Que os caras usavam as ferramentas, as tecnologias, de uma forma, enfim, como da mesma forma como ele usava um trator, ele usava um defensivo, ele usava uma semente melhorada, enfim, eram as ferramentas que ele tinha. E eu nunca vi ninguém passando mal, nunca vi nenhum comentário, fulano hoje não veio porque ele está internado, que ele está contaminado, nunca vi nada disso. O que eu vi eram funcionários dedicados, felizes, porque a atividade ia bem. Em geral, eu visitava gente muito tecnificada, né? Era o topo da cadeia. E aí que eu comecei a gostar desse negócio. Em seguida, aí eu saí da Dinheiro Rural, eu fui para a Exame, e na Exame eu cobria também a editoria de Brasil, que eu comecei a botar muito assunto de agronegócio lá também. Apesar de não ser uma editoria fixa, mas porque eu gostava bastante desse assunto. E continuei viajando, visitando esse pessoal. E depois, quando eu fui para a Prole, que é aí que eu comecei a entender mais isso, sob o ponto de vista da comunicação corporativa, ou da falta dessa comunicação corporativa. Eu atendi alguns setores importantes, né, que tinham algum problema de imagem, atendi frigorífico, a gente trabalhava lá com o Ibiapaba também com o pessoal da Citrus, né, quando ele ainda era da Prole. E depois a gente atendia também a Monsanto na época, e aí teve a Andef, que era o cliente que eu atendia mais próximo, né? Eu era o atendimento lá na Andef. E eu comecei a ver que o setor, as empresas, elas eram muito atacadas, mas elas tinham todos os argumentos para se defender. Tinham, e tudo embasado em pesquisa, em estudo, enfim, na vida real. E aquilo acabava ficando meio, não, vamos ver, porque tem um compliance aí, não vamos comprar essa briga, vamos deixar para lá. E aí, assim, esse é um mundo assim que você conhece melhor do que eu. Quando eu saí quando eu saí, não, eu saí da Prole para fazer o livro. Depois de um tempo, enfim, a Prole perdeu a conta lá da Andef, eu teria que cuidar de uma outra conta que era menos interessante. E aí eu decidi, eu falei, não, quer saber? Eu vou contar essa história sozinho e não vou pedir para ninguém, porque assim, os dados estão todos aí, eu já conhecia tudo, eu já conhecia as pessoas, enfim, estava tudo dado. Aí, o que eu fiz? Eu saí da Prole, eu pedi demissão, saí e comecei a rabiscar esse livro, porque eu acreditava muito nessa história do ponto de vista jornalístico, porque era um nicho isso, porque assim, todo mundo falava e não tinha um contraponto do outro lado. Eu falei, bom, vou eu ocupar esse espaço. Então, saí da Prole e mandei um e-mail imediatamente para o Carlos Andreasa, que é o editor da Editora Record. Uhum. E ele me respondeu, assim, uma coisa que não é muito comum, ele me respondeu 10 minutos depois, tenho muito interesse nesse livro aqui, vou te ligar. Aí pegou, me ligou, eu tava no carro ainda, parei o carro lá para falar com ele direito. Ele falou, é isso mesmo que você está falando? Porque eu mandei para ele lá umas 5 folhas de um rascunho que eu tinha. Ele falou, é isso mesmo? Eu falei, tá tudo aí, todas as fontes estão aí, tudo que eu vou falar, todos os tópicos, dá para derrubar tudo isso.
Ele falou, mas como que isso, assim, ninguém fala nada? Eu falei, então, como que ninguém fala nada? Eu tô aqui para falar. Ele falou, você consegue me entregar esse livro em 12 meses? Isso era tipo em dezembro de 2016. Ele falou, você consegue me entregar... Não, de 15? Ah, me fugiu a data agora. Mas ele falou, você consegue me entregar em 12 meses isso? Aí eu falei, claro, consigo. Aí peguei e comecei a me dedicar. E aí que eu vi que 12 meses é pouco para fazer um livro. Uhum. Mas aí, conforme a pressão vai vindo, você vai focando cada vez mais e aí deu no que deu. Então, a história, em geral, é essa. Eu saí para me dedicar ao livro porque eu acreditava nisso. Não recebi nenhum real de nenhuma indústria, infelizmente, mas felizmente isso deu credibilidade para que depois eu me tornasse uma voz aí do setor, né, independente. Bom, eu posso testemunhar que não houve nenhum dinheiro da indústria. O Nicolas me procurou quando ele começou a escrever. E aí eu tenho. Foi uma das primeiras versões, eu tenho uma dedicatória super bacana, que carinhosa. Eu confesso que eu tenho vários livros desse em casa, porque quando alguém vem me perguntar, eu falo, toma. Então eu tenho um estoque até hoje em casa. E aí o Nicolas foi muito atacado por causa do livro, né, Nicolas? A gente foi até alvo do Intercept, né? Foi feita uma Ó, matéria contra você. E aí, um dos pontos que tinha lá na matéria do Intercept era Nicolas, ele tem relação com Silvia Fagnani, que é diretora do Sindbag e tudo mais. E tudo isso foi porque você tinha feito uma matéria comigo pra Plant Project, que não tinha nem a ver com isso. nada a ver com a história. Bom, e aí e sempre foi acusado nesse ponto. E aí eu queria também dar meus testemunhos sobre essa dificuldade do setor de falar. Aproveitar que tem um monte de gente do setor aqui assistindo a gente. E estando no sindicato, congregando todas as empresas na época, eu tinha essa dificuldade. E a verdade é que, apesar de todos os dados estarem lá, cada pedacinho de dado é de uma empresa, cada empresa tem um estudo, e aí, como elas são concorrentes entre si, existe uma grande dificuldade em divulgar esses estudos. Então, a gente, dentro do sindicato, ficava, olha, mas me manda um estudo sobre tal tema. Não vou colocar nenhum tema aqui na Berlinda, mas sobre tal tema. E aí uma outra empresa falava, eu tenho, mas não tinha liberação para entregar, e aí não podia usar como fonte, porque era de uma única empresa, ou o estudo citava um determinado produto, e aí isso era bom para um produto e o sindicato não podia promover o produto, ou isso era ruim para algum produto, né? Então, sempre tinha essa questão que o setor acaba trabalhando, tendo essa dificuldade. Eu acho que realmente o problema de imagem do setor está ligado à falta de comunicação, à falta de posicionamento e tudo mais, e que eu acho que vem melhorando. Né? Eu acho que a CropLife agora está fazendo um bom trabalho. Olha, eu tenho aqui até a resenha da Amazon agora que eu... O release, ó, foi junto com o release. E aí, o que eu posso dizer é que eu acho que se a indústria ajudou em alguma coisa, na hora que lançou a gente comprou muitos, né? Eu acho que virou um best-seller logo no começo, porque todo mundo se interessou e comprou, e todo mundo queria dar para todo mundo. Porque eu acho que também tem essa questão, quem trabalha no setor sempre tem um problema dentro de casa, né? Tem alguém que fala, não, mas você trabalha para a indústria do defensivo não, porque é difícil, do agrotóxico, do veneno, Do do pesticida, não fica nem pesticida. de um lado nem do outro. E aí a gente sempre tem aquela vontade de dizer, olha, mas não sou só eu que estou falando, agora tem um livro e tal. E eu me lembro também, Nicolas, do episódio, no livro é uma nuvem de gafanhotos, né? E quando você mandou a capa, dentro do sindicato, a gente ficou assim, nossa, mas ele é muito corajoso, como é que ele vai pôr uma capa assim, que parece estar vindo veneno e tal? E aí a gente questionou, você falou, não, mas é uma nuvem de gafanhotos. E na época tinha poucos episódios de nuvens de gafanhotos e hoje a gente está vendo o tamanho do problema com a nuvem de gafanhotos e a necessidade do uso de defensivos. Exato. Não, Silvia, eu assim, concordo 100% com o que você falou e, na verdade, assim, nem culpo a indústria, porque as empresas, elas têm aí um nome a zelar, elas têm produtos no mercado, elas não podem sair comprando essa briga com as pessoas. A artista sai falando, você vai em nome de uma empresa atacar essa artista. A artista tem milhões de seguidores e você não vai querer arrumar esse tipo de encrenca. A coisa que eu acho assim, que historicamente sempre pegou muito na questão do defensivo
é o seguinte, é porque como é um negócio que é B2C, né? Você, assim, a sociedade pode falar mal, você vai continuar vendendo igual, porque o teu cliente está lá no campo, e o teu cliente sabe que é importante e sabe que não dá para viver. Então, a indústria, isso não foi ninguém que me disse, isso é uma sensação que eu tenho. Até porque provavelmente isso acontece desde antes de eu nascer. É assim, deixa o pessoal falar, porque eu vou continuar vendendo igual e eu nem vou estender muito essa conversa, porque daqui a pouco o pessoal esquece. Só que quando você não se comunica, você deixa que o teu adversário, o teu detrator, conte a história. E eles cansaram de contar essa história, que o agrotóxico é veneno, que mata, que faz mal, que isso e aquilo. E como nunca teve resposta, isso foi incorporado já pela mídia, principalmente, que começou a propagar essas informações. Então, esse é o problema lá atrás. Agora, mais recente, você falou, não, que agora é uma voz nova. Isso assim, é verdade, assim, e foi uma coisa, assim, pensada, de ser mesmo um porta-voz independente para contar essa história. Tanto que as pessoas me chamam para debater e eu não vou lá como indústria, eu vou lá e eu tenho liberdade para criticar a indústria, porque assim, a indústria não é perfeita, tem problemas também, mas eu tenho a liberdade para fazer crítica quando necessário. E aí é engraçado esse negócio, você falou que você comprou muito livro, todo mundo comprou muito livro, porque todo lugar que eu vou, em empresas, eu lembro assim, teve uma palestra logo que eu lancei o livro, por uma das associadas, que era uma convenção, acho que tinha, sei lá, 300, 400 pessoas, e eles falaram, não, a gente vai fazer uma ação, a gente vai dar o livro para todo mundo. Você pode autografar? Eu falei, posso. Aí cheguei no dia lá no hotel, tinha assim, pilhas e pilhas de livros para assinar, e eu sei que eu fui na hora da palestra, eu tava com a mão até doendo, que eu tinha assim, na feita dedicatória assinado 300 ou 400 livros, uma coisa assim. E isso vem até hoje. Muita gente fala, não, pô, eu tô precisando do livro, eu comprei 10, eu comprei 15, eu comprei 300. E aí que vai, né? E aí o livro, consequência disso, é que ele já está na terceira edição, ele já tem aí por volta entre 10 e 15 mil livros vendidos, porque cada tiragem tem tipo 5 mil, e para Brasil isso é muito livro. Em média, um livro no Brasil, quando ele bate 700, ele já começa a dar lucro. Então, para um tema tão específico quanto esse, é um case aí, podemos dizer assim. Não, é muito legal. Eu me lembro, nós éramos em 20, se eu não me engano, no sindicato, e a nossa meta era que cada um comprasse 10 e distribuísse para pessoas próximas. Não era para uso comercial da coisa, era justamente para que as pessoas que estivessem em volta da gente tivessem um pouco mais de conforto em conviver conosco. Porque tem essa coisa, né? Eu não vou falar disso perto dela, porque ela trabalha para a indústria. Não, e também tem assim, um caso que é muito curioso, que é um público hoje que eu tenho, que assim, eu escrevi esse livro para falar com o pessoal da cidade, estudante e tal. Esse hoje é um terço do público, porque eu tenho esse público continua, que eu acho super importante. Eu tenho o público do agro, que na verdade no agro é assim, é mais para o pessoal entender a necessidade, porque assim, ele sabe na prática, mas ele não sabe o embasamento da coisa. E eu tenho um público que é dentro das empresas, dentro das próprias indústrias, que é o seguinte, uma vez uma executiva me chamou e falou assim, eu tenho um problema dentro de casa. Eu tenho um cara aqui, um técnico altamente capacitado, qualificado, só que o filho dele falou, papai, você vende veneno? E ele não soube explicar. Papai, você intoxica as pessoas? Porque me falaram isso na escola. E o cara era tão técnico que ele não conseguiu explicar para o filho o que que ele fazia de fato. Ele falou, eu quero que você venha aqui, que você faça aqui uma série de palestras para os meus funcionários, para orientá-los nesse sentido, que assim, você não vai ensinar nada para eles, você só vai ensinar como contar essa história. Então é um público novo que eu não imaginava, mas que por incrível que pareça, existe. Eu vejo muitos casos, eu via na indústria, muita gente vindo reclamar que na escola ensinavam que o agrotóxico era ruim.
E aí muitos pais querendo e fazendo aqueles dias que os pais acabam dando uma palestra, alguma coisa para desmistificar isso. E aí muita gente pedia informação para a gente sempre indicava o livro também, porque tinha mais. E eu acho que o livro é muito legal porque ele não esconde também as questões ruins, que a gente não pode deixar de olhar para o lado ruim que tem no produto, dos problemas que a indústria tem e tudo mais. Mas vamos lá para nosso... para os nossos mitos. Então, assim, vamos contar para os nossos espectadores. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência no tema, mas eu vou deixar para você. Primeiro, se o produto pode ser chamado de remédio. Pode não, deve. É o remédio da planta. Em muitos casos, o princípio ativo é o mesmo. Eu sempre uso um exemplo do fungicida. Que quando o cara tem uma micose, ele vai correndo na farmácia comprar uma pomada, passa no corpo, não tem problema nenhum. Agora, a planta não tem o direito de ter um fungo, ela não pode usar um fungicida. Então, isso assim, é uma coisa de falta de percepção das pessoas. E mais, eu fiz uma entrevista recente com o cara lá da Exalc, o João Rosa, ele é o Botão, e ele tem um canal que chama Botão do Excel, e ele faz conta, e ele fez os cálculos, ele pegou a bula de um fungicida humano e de um fungicida agrícola, e foi ver lá as doses e tal. E, se não me engano agora, a dose utilizada em humanos é 70 vezes maior do que a dose agrícola. Então, assim, tudo bem passar o fungicida em você. Se for para passar na planta, não pode. E isso vale para tudo. Inseticida, você está na praia, vem pernilongo, vem borrachudo, você vai lá com a lata, é inseticida, é a mesma coisa, para matar inseto. Por que você pode se defender dos insetos e a planta não pode se defender? Então, é um pouco isso que eu tento mostrar, trazer um pouco de exemplos reais. Mas respondendo a tua dúvida, sem dúvida, é o remédio das plantas. O Ivan colocou aqui num comentário, que eu acho que agrega isso, ele colocou que ivermectina é produto para gafanhoto. Exato. E agora a gente está tomando, né? Tem muita gente tomando aí por causa da pandemia. O Diogo Mazzottini aqui também comentou que tem um estoque de livro lá no escritório. E o meu pai, o Weber, ele coloca aqui, olha, agora todos pedem que os aviões agrícolas despejem veneno para acabar com o gafanhoto e não tem nenhuma voz contra, né? Não, e aí esse negócio... fala veneno, né? Então, não. Aí temos 2 pontos. Ninguém fala veneno e todo mundo adora a pulverização aérea, né? Porque você vê aí, quando você vê aí crítica, esses detratores, campanha permanente, aquele avião despejando aquela nuvem, como se 99,9% daquela nuvem não fosse água, né? Mas fica todo mundo contra, não, tem que banir, tem que tirar, porque na Europa não tem. O que as pessoas esquecem é que na Europa a situação fundiária é totalmente diferente. O cara não aplica com avião porque não precisa de avião. Aqui precisa. Então, são duas coisas, dois mitos quebrados de uma vez só. A pulverização aérea, que agora eles estão achando ótimo, e o defensivo, que já estão chamando de inseticidas. Não é mais veneno que eles estão pulverizando. Você sabe, eu sempre conto uma história. Em 2016, se eu não me engano, eu fui pro Alabama, que meu marido estava concluindo um mestrado lá, e eu fui passar uns dias lá. E foi bem no auge da Zika, aqui no Brasil. E aí tinha começado a Zika lá nos Estados Unidos e rapidamente tinha acabado. E o Alabama tem um clima muito parecido com o nosso. Eu entrei num Uber e disse, olha, queria saber como é que tá. Foi bem na época que a gente estava se preparando para as Olimpíadas. E aí ele me disse, por que você tá aqui, não tá no Brasil com as Olimpíadas e tal? E aí eu disse, olha, a gente deu uma frustrada com as Olimpíadas por causa da Zika, por causa do superfaturamento. Tinha 1 milhão de outros problemas, né? A gente não acreditava também. E aí ele disse, mas a Zika vocês não conseguiram controlar lá? Eu falei, não. Ele falou, aqui a gente pulverizou a cidade e a gente colocou o produto nos sprinklers dentro das casas para não ter mais o mosquito. E aí eles não tinham mais o Aedes aegypti porque pulverizava dentro de casa. Quer dizer, aqui, quando se fala disso, assim, quer dizer, quem sabe a gente já não poderia, inclusive, ter resolvido outros problemas muito maiores. Né? Com certeza. E fica nessa coisa contra a pulverização aérea mesmo.
E você sabe quando eu mandei o card da nossa live, o Gabriel do Sindag me mandou uma mensagem e falou: fala sobre a aplicação segura aérea, né? A E a aplicação verdade aérea, é. ela pode ser mais segura até do que a terrestre, em muitos casos. Aham, é isso. É isso. Ela pode ser muito mais segura, ela atinge melhor o alvo, né? É, Assim, as pessoas ficam, elas têm essa imagem daquele avião passando tudo de qualquer jeito. Eu aprendi, na época que eu tava lá com o pessoal da Andef, eu fui com... Me fugiu o nome agora, desculpa o professor lá, mas tinha um projeto que era o CAS, né? Certificação Ulisses. Aeroagrícola, professor Ulisses. E era, assim, fantástico. Eu vi um teste de campo, eles pulverizando água, obviamente, mas a gente estava embaixo. Eles colocavam aquele Marcador, né? papelzinho, o sensor aqua sensível, né? Uhum. E espalhavam ali a margem de segurança pela legislação, acho que são 500 metros e tal, e ele botou lá 500, 400, 300, 200, e aí foi chegando mais perto, eles diminuíram. Eu lembro que e aí tem no avião tem todos os equipamentos que medem o vento, medem tudo. E eu lembro que quando o avião passou pulverizando, deu ali 60 metros de deriva. O começo ali deu 60 metros de deriva. Então, assim, dá para ser muito seguro. É claro que, enfim, tem muito teco-teco, tem muita coisa, gente que faz coisa errada, tem cara que pulveriza em cima da escola. Mas isso não é um problema da atividade, não é um problema da empresa. O cara pulverizou em cima da escola, quem foi processada? A empresa que fabricou o defensivo. Que isso tem a ver? Qual é a lógica disso? E Tem lógica deixa eu te nenhuma. contar que esse cara que pulverizou a escola, ele depois, quando a gente foi perguntar para ele, ele falou assim: ai, mas eu achei que era um bar. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Absurdo. Então, assim, maus profissionais existem Existem, então, mas tem que ser em combatido. O que todos os devia ter lugares. acontecido? Esse É cara tinha que ter o isso. registro cassado, ele tinha que ter ido preso. Agora, É. o dono da empresa aeroagrícola, assim, não sei se ele estava envolvido, mas que a atividade tem a ver? O cara pulverizou errado em Goiás? O que o cara no Rio Grande do Sul tem a ver com isso? Se ele faz direito? Existem E regras, a empresa de existem. defensivo ainda sofreu um monte com isso. Quer dizer, Isso, não. Esse é o ela pior. registrou o produto, ela passou por todo aquele processo complicado, ela investiu em treinamento, ela certificou a empresa aviadora. Não, entrando nessa analogia, se a moda pega, sabe o que vai acontecer? Todo acidente de carro que tiver, o cara sai bêbado da balada, atropela 10 caras do ponto de ônibus, a Petrobras vai ser processada, porque ela que É, forneceu a gasolina para o cara fazer isso. Sabe assim, não dá, né? É só você começar a dar não, esses não. exemplos que as pessoas começam a entender que isso é nonsense. Você cortou o dedo, Não o existe. processo Tramontina, né? Exato, quem mandou fabricar uma tesoura, fabricar uma faca? Não, não faz sentido. O Arilton está perguntando aqui, o Arilton da Basf, ele pergunta o que mudou desde o lançamento do livro, se você observou alguma mudança na percepção das pessoas. Aí eu quero completar a pergunta olhando para a cidade, porque eu acho que desses três flancos que você disse, o que a gente olha mesmo é consumidor cosmopolitano, né? Então, infelizmente, essa vai demorar muito tempo a gente mudar. Outra coisa que eu sempre falo, a gente está perdendo esse jogo de 5-0. Para a gente virar isso, vai tempo. Então, assim, 7-1 dói mais, né? 7-1, mas acho que nós estamos perdendo de 9-1, porque a gente está muito atrás. Mas o que eu vejo? Eu tenho participado ao longo dos últimos anos de alguns eventos interessantes. Vou destacar dois aqui. Um foi um festival da revista Wired, que foi no Rio de Janeiro, que é um festival de inovação e tal. Eu não sei porque que os caras me chamaram, até hoje eu não entendo. Mas eu cheguei lá, era tudo uns geeks, assim, uns caras de tecnologia, queria saber de inovação e tal. E aí apareceu eu lá pra falar, e ninguém foi me ver. Eu tava num palco que tinha uma série e eu entrei no meio. E a hora que eu entrei, apareceu aquele nome, ficou todo mundo meio... O que esse cara vai vir falar aqui? Agradeço aos agrotóxicos. Não, você tá me envenenando. Aí eu entrei lá, tipo, tentei, todo constrangido, né? Que eu vi a situação. Falei, pessoal, me dá aí 15 minutos. Vocês vão ver que eu não sou louco, que tem algum embasamento e eu não quero convencer ninguém. Eu quero trazer uns dados para que vocês tirem as suas próprias conclusões.
Aí fui lá, mostrei os dados, mostrei como é que era, mostrei os números de intoxicação, mostrei essa questão do remédio das plantas, enfim, alguns exemplos, os interesses dos outros lados. Aí chegou no final, teve até um carinha que falou, pô, eu mudei minha percepção. Eu sei que é difícil de acreditar, mas, enfim, contra esses dados aí que você está mostrando, não tem argumento. Geralmente o que a gente vê é um pessoal na TV lá, garganta, que só fala e não mostra nada. Então, isso muda. Palestra em faculdade também, eu fiz várias já. O pessoal sempre fala, nossa, mas eu não sabia disso. Por que essa informação não chega? Não chega porque já tem um preconceito na mídia. Uhum. Teve caso já, logo que eu lancei, eu tinha uma assessoria de imprensa que trabalhava comigo, e a gente cansou de ouvir assim, nossa, essa história é interessante, mas assim, a gente é do lado verde, aqui a gente não vai dar essa pauta. Então, assim, isso aconteceu muito. Então, assim, a percepção está mudando? Devagarinho muda, mas essa é uma coisa que demora. A gente tem que falar com muita gente ainda. Vamos falar de mais mitos. 5,2 litros. E depois, ó, eu vi uma pergunta aqui do Ivan, que é boa, do o leite Ivan materno. Perguntou, né? Não esquece que essa é ótima. Não esqueço. Leite materno é importante. Você falou do 5,2? Aliás, eu adoro leite materno. Então, 5,2, deixa eu só contextualizar aqui a audiência. Existe um grande mito que fala que todo brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. E aí, vamos lá, Nicolas. Em alguns lugares já é 7, 11, a coisa vai aumentando. Tem lugares que pega por estado, né? No estado tal, normalmente estado produtor. Paraná, Mato Grosso, 7 né? litros, Então, assim, onde é que surgiu esse... Quando eu vi esse mito, eu falei, bom, mas se eu bebo 5 litros, como é que eu tô vivo aqui ainda? Ou eu sou o Highlander, ou esse dado tá errado. Eu preferi acreditar que o dado estava errado. E fui investigar o que era isso. O que era? Tem o pessoal lá da campanha permanente contra os agrotóxicos. Eles chegaram à brilhante conclusão que o Brasil consumia 1 bilhão de litros de agrotóxico por ano. O que não faz nenhum sentido, porque agrotóxico não é medido em litro, é em ingrediente ativo, que geralmente é em pó, e os números também não são esses. Ok, 1 bilhão. Aí eles pegaram a população brasileira, que era de 192 milhões na época, e dividiram, fizeram uma conta grosseira. E aí, o que deu? 5,2. O que eles esqueceram nessa história toda? Deixa eu só fazer uma parte aqui de como eles chegaram no 1 bilhão. Primeiro que eles pegaram o produto técnico, eles somaram com o formulado. Então, primeiro, o produto técnico, ele é usado para fazer o formulado. Então, eles dobraram, somaram 2 vezes a mesma coisa. E aí, diluíram em água. Porque para você usar, você tem que diluir em água. Então, botaram água na conta. E aí, sendo que a maioria é água, né? Continua, vai. Não, então, aí o que eles esqueceram nessa conta? Vamos supor que fosse 1 bilhão de quilos de ingrediente ativo. O que eles esqueceram nessa conta toda? Que 80% de todo esse defensivo não vai parar na comida. Metade é soja, aí tem uma participação grande de milho, algodão, cana. Isso sem contar floresta, sem contar pastagem, sem contar esse monte de coisa. O defensivo que é usado para agricultura, para verdura, legumes e frutas, é 10% desse total. Então, dos 5 litros, já cairia para meio litro. Mas ninguém bebe meio litro, ainda assim. Aí a gente volta na questão do remédio da planta. Quando você toma uma aspirina, ela vai ficar lá para sempre no teu corpo? Não vai ficar. Você toma aspirina, teu corpo vai processar aquilo, vai fazer o efeito e depois você vai expelir. Com a planta é a mesma coisa. Você aplica, sendo que outro detalhe. O defensivo mais usado no Brasil é o glifosato, que nem pulverizado em cima da planta é para matar a planta daninha. Então, assim, você já retira mais uma parte gigante. Então, qual que é o número que a gente consome? Microgramas por ano. Por quê? Porque é isso que dá. Você pega aí os resultados do PARA, né, que é o Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico, você vê que de todas as amostras, né, essa última análise, uma coisa que chamou muita atenção, 42% das amostras não tinham sequer resíduo de agrotóxico.
que isso significa? Que o cara usou direito. O produtor usou a quantidade certa, aplicou no período certo, aguardou o período de carência, e aí a chance dele botar um produto sem nenhum resíduo é gigante. E ainda que tivesse resíduo que fosse dentro do LMR, do limite máximo de resíduo, estaria seguro também. Então, assim, quando você começa... Aí que eu entendo por que esses caras não gostam de debater. Essa semana, 2 semanas atrás, a Árvore do Futuro, que é um projeto do Leandro Narlock, eles queriam promover um debate meu com o pessoal da campanha permanente contra os agrotóxicos. Pergunta se eles toparam. Esse pessoal Não não vai, topa né? o debate. Eles não vão no debate, eles só falam para eles mesmo, porque eles não têm argumento, entendeu? Eu acho importante para reforçar essa sua questão dos números, é falar primeiro, exatamente, 55% do defensivo usado no Brasil vai para a soja. A soja até ela vai para alimento, mas ela nunca é in natura, e a soja raramente dá resíduo, raramente. Que é bastante herbicida e herbicida quase não dá resíduo, e você passa o herbicida antes da plantação, então não tem muito problema. Aí depois você tem algodão, que vai para vestimento, cana, que muito vai para energia, ainda que vá para alimentação, vai para o açúcar, que é o processado e tudo mais, então não chega. O café seria o quarto, café e milho. O milho vai muito para alimentação animal, então até chegar na gente não tem mais resíduo. E é importante lembrar que o produto agrícola brasileiro ele é muito exportado. Então também se a gente fosse olhar para consumo, eu teria que dividir pela população mundial, não pela população brasileira. Então tem essa Exato. questão. E aí, te corrigindo, são 4% que vão para frutas, legumes e verduras. Só 4? Ó, melhorou São minha conta. 4%. E ainda assim tem a exportação e tudo mais. E tem o período de carência, né? Os intervalos de segurança e tudo mais. Então, até chegar é muito pouco. E aí a gente não gosta de falar consumo também, né? Porque consumo parece que você está ingerindo. Então, não é consumo, é uso na agricultura. Então, sem medos, né? Perfeito. Ó, melhorou meu speech. Melhorou. E eu tenho muitos outros argumentos aqui que a gente ficaria até longe. Bom, pulverização aérea a gente já falou. Leite materno. Leite Então, materno é lindo. essa história do leite materno é muito interessante também, porque quando você fala de leite materno, é uma coisa assim que pega no sentimento das pessoas, como assim? É uma coisa tão, sabe, forte. E aí eu fui investigar também, fui tentar descobrir o que era isso. Aí eu ouvi o lado da indústria, que contou uma outra história, e eu falei, eu preciso ouvir do tal do professor, que ele quer. Liguei lá para o tal do Vanderlei Pinhatti. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Olha isso, é um cara que é pago com dinheiro público para ficar criando fake science. Liguei lá para ele, falei com ele, doutor, e a conversa foi bem assim, doutor, eu estou fazendo aqui um levantamento, eu queria entender melhor essa história do leite materno e tal. E eu queria entender. Ele falou, não, porque tá tudo contaminado, que eu fiz aqui um estudo e tal, e as mulheres aqui estão com problema, porque aqui pulveriza demais. Falei, não, legal, mas eu queria entender também, porque o senhor foi contestado lá na Câmara dos Deputados, né? O professor Eduardo Peixoto, que é um cara que é fundador da Sociedade Brasileira de Ciência, ele foi lá e derrubou toda a metodologia dessa pesquisa. Eu queria entender. Porque esse aí é um vendido da indústria, porque esse daí é outro vendido, que não sei quem é um vendido. Eu falei, professor, eu não quero ouvir o lado da indústria, nem também dos detratores. O senhor pode me mandar esse estudo para que eu faça uma avaliação dele e que mande para um profissional independente analisar? Eu vou te mandar e você vai ver. Eu tô até hoje, faz 3 anos, eu tô até hoje esperando ele me mandar isso daí. E eu escrevi essa história inteira, em detalhe, botei tudo lá, botei essa conversa no livro, e ele não me processou, então é porque não é mentira. Então, assim, esse pessoal, ele é bom para falar internamente e é bom para criar pânico na população. Agora, quando eles são confrontados, eles têm dificuldade em debater. Por quê? Porque os dados são muito frágeis. Mas agora eu vou resumindo, esse dado acrescentar do leite... nessa... mas resumindo, o dado do leite era uma metodologia toda deturpada, ele analisou lá 50 lactantes
e que ele ainda extraiu, eu não vou saber explicar tecnicamente, mas ele forçou a barra para tentar chegar nesse resultado. Eu, sinceramente, não sei como ele chegou no resultado, mas os meus comentários são os seguintes. O princípio ativo que foi encontrado no resíduo de leite materno, o resíduo no leite materno é o DDT. É um ativo que foi banido no Brasil desde 85. Já seria um caso de polícia isso, não é um caso agronômico, se então, fosse assim, mesmo. as mães que estavam com isso, com esse resíduo, elas Eu vou provavelmente tentar achar nem aqui eram enquanto você fala. elas provavelmente nem eram nascidas ou eram muito pequenas quando o produto foi banido para a agricultura. Depois ele continuou sendo usado para a saúde pública, porque ele é muito importante no combate à malária. E se ele fosse usado hoje, a gente talvez não teria tanto problema com dengue. Ele é muito usado ainda na África. E na África a gente também pode observar que não teve mortes por Covid-19 também, porque existe muito tratamento para malária. Mas se o DDT tivesse realmente ido para o corpo dessas lactantes, elas teriam que estar amamentando mais ou menos com 40 anos, o que seria um pouco esquisito. A quantidade de DDT que foi encontrada no leite seria suficiente para intoxicar adultos. Então, assim, não é possível que ele fosse processado dentro do organismo humano para chegar no leite, entendeu? Então, impossível, impossível. Por último, na época, eu não trabalhava na Andef, mas a Andef solicitou os cromatógrafos, que seriam os dados utilizados na pesquisa. Eles nunca foram fornecidos e a Universidade de Mato Grosso nunca publicou realmente essa pesquisa. Então, eu tentei falar com a reitora. Eu tentei falar com a reitora. Eu falei, reitora, o que você tem a dizer sobre isso? Esse estudo é deturpado, foi comprovadamente deturpado e tem a chancela da universidade. Ele está falando para todo mundo que é um estudo da universidade. Que nem é um estudo, era uma tese de mestrado de uma aluna dele. Não era um estudo científico, era uma tese. E que não foi, como você disse, não foi publicada. Então, assim, e aí ela não me respondeu. Ah, não, esses assuntos você tem que tratar diretamente com o pesquisador e tal. Então, sim, eles sabem, né, do que acontece. E aí o mais engraçado o Jornal Nacional deu uma matéria gigantesca para falar do problema, fantástico também, se não me engano, depois na época, e ninguém nunca desmentiu depois isso, mas não tem comprovação científica. Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente tem um monte de... comprem o livro do Nicolas, que tem lá. Deixa eu pegar aqui mais comentários que a gente tem bastante aqui. O Bernardo, da Think Brasil, meu sócio, fala que aqueles que condenam os defensivos esquecem o elemento ciência, mas são os mesmos que cobram um olhar científico para a pandemia, por exemplo. Exato. O Diogo tá na moda falar de ciência. Né? O Diogo está perguntando se existe previsão de novo livro. Então, eu tenho 2 meio assim, andando, mas eu não consigo parar de novo um ano para fazer o livro, porque agora eu tenho filho, tenho conta mais para pagar, enfim, tá mais complicado, mas eu tenho 2. Eu tenho um que está mais adiantado, mas longe de estar pronto, que é derrubando os mitos do agronegócio, contando a história mesmo, inteira do agro, como que era, essa questão do desmatamento, lembrando que os produtores, né, que desbravaram o cerrado, que hoje são vistos como marginais, desmatadores, eles eram heróis na época. Eles foram lá, o governo mandou os caras irem lá, um monte deles morreram de malária, morreram de um monte de coisa, e hoje ficam falando, esses latifundiários, mas ninguém foi lá abrir essa área na época, né? Eles que foram. Então, assim, contando essa história, contando um pouco da importância do agronegócio, impacto na economia. Eu tenho lá, ele tá bem encaminhado, mas esse é um livro que teria o dobro do tamanho desse. E, enfim, falta tempo. Escreve logo, Nicolas. Eu tô enrolando aqui para escrever a minha tese de mestrado, que vai ser justamente sobre desmatamento da Amazônia. Preciso de fontes. Então, eu assim, gostaria muito, e eu acho que é um livro fundamental, importante. O problema, assim, é que fazer um livro independente, você ganha muita credibilidade. Mas o problema é que, assim,
quem paga a conta? O boleto sai chegando aqui em casa, você trabalhando ou não. E aí, nesse tempo, eu parei esse ano da minha vida, foi muito válido, porque assim, eu dei um salto. Só que assim, a hora que você volta engatinhando de novo, até você conseguir se restabelecer, demora. Então, assim, você precisa estar muito bem capitalizado, bem em planejamento e dar um tiro certeiro. Eu acredito que essa é uma história que renderia muito bem. Porque assim, as pessoas, não, você ganha dinheiro vendendo livro. Ninguém ganha dinheiro vendendo livro. Livro não ganha dinheiro, Não você dá dinheiro perde no dinheiro. Brasil, é. Não dá. A não ser que você seja o Paulo Coelho, assim, aí você ganha dinheiro. Mas, assim, você ganha R$ 3 por livro que vende, você recebe de 3 em 3 meses ainda. Então, é muito complicado viver de livro. Só que você ter um livro te possibilita fazer palestras. E aí sim que você é remunerado nesse caso. Você vira uma autoridade no assunto. Então, é nisso que vale. Eu tenho esses 2 projetos aí, mas tá longe ainda. Vamos torcer para Infelizmente. vir logo. E a verdade é que se você não escreve de forma independente, você não ganha a mesma credibilidade, né? Exato, exato. Bom, o Assim que eu ganhar Fernando... assim que eu ganhar na Mega Sena, eu vou retomar, prometo. Pessoal, contratem muitas palestras do Nicolas para ele poder ter um tempinho para escrever os livros. O negócio da palestra é o seguinte, assim, se é um cara que já é plenamente estabelecido com a palestra, tipo o Ricardo Amorim, o cara ele faz palestra uma por semana, com certeza. Aí dá pro cara fazer, porque ele consegue se planejar, ele sabe como é que funciona, ele sabe que vai ter aquela renda. Agora, quando é uma coisa esporádica, em um mês eu faço 4, no outro eu não faço nenhuma. Então, isso acontece muito. Antes da pandemia, eu cancelei 5 palestras. Agora, depois que voltar da pandemia, não sei como é que vai ser. Então, aí é um pouco complicado, né? E live é de graça, né, Nicolas? As pessoas convidam assim e acham que não precisam pagar, né? No caso, eu não pago mesmo. A Silvia tá me pagando aqui o cachê, já que vai garantir o No mês. caso, eu não ganho nem pago ninguém, mas... Então, e tem esse Mas negócio é da live isso, eu também, vejo. A gente é chamado para que um monte. exato, são coisas que seriam palestras. Então, assim, eu acho que esse novo normal aí também vai começar a ter que dar uma adaptada, porque, enfim, a pessoa vai passar a fazer, a gerar todo esse conteúdo. Não essa nossa conversa que a gente está falando, porque isso aqui é um bate-papo, enfim, não é uma palestra, mas tem palestras, empresas que te chamam e tal. Mas já começa e tal, eu já fiz uma remunerada tal, de forma online, mas vai ser a tendência, vai ser essa. Eu acho, eu estava conversando com um pesquisador amigo, não vou citar o nome, e ele disse que ele desmarcou 80 palestras, inclusive internacionais, nos 2 primeiros meses da pandemia. E que ele estava fazendo muitas lives, mas todas convites de parceiros, de amigos, e que ele não estava cobrando. Então, que naturalmente teria que acontecer esse movimento para que as pessoas tivessem motivação para continuar fazendo online. E aí eu acho que vai ter que começar a gerar um movimento de patrocínios, né? De webinars e tudo mais para poder fazer isso. Bom, pessoal da indústria, fiquem ligados aí, que eu acho que é interessante. Bom, o Fernando, ele fala que a manipulação da informação sempre foi uma forma de ataque ao setor, a interpretação dos dados divulgados de acordo com a conveniência de quem quer reforçar um posicionamento. É justamente isso, os relatórios da Anvisa, eles apontavam assim, 1% de irregularidade. Não que eu esteja normalizando 1% de irregularidade, que eu acho que ainda é problema. Mas aí vinha alguém e falava assim, o pimentão está 99% contaminado. E aí tinham analisado uma amostra de pimentão. E aí, né, é muito fácil manipular esse tipo de Não, informação. e A a Márcia... imprensa, ela, assim, eu sei porque eu já trabalhei em redação, eu sei como que é. Notícia ruim é o que vende. Tanto que você assim, liga a TV, é só notícia ruim, porque é isso que dá Ibope. Então, mesmo antigamente, a Anvisa mesmo já fazia uma divulgação deturpada e levava a esse entendimento errado, que era o auge para a imprensa, né? Agora, nos últimos tempos, que a divulgação vem sendo feita de forma correta, mais precisa, mais detalhada, isso eu digo a divulgação que teve em 2016 e essa que teve agora em dezembro de 2019. Ela foi muito detalhada, estava muito claro. Quem não tivesse bem intencionado, tá tudo ali no sumário executivo, o que é, por que é, enfim.
mesmo assim, tinha o cara que pegava uma cultura e falava, ó, agora campeã do veneno é tal cultura. Ou ainda continuava pegando o problema burocrático, que é produto não registrado para a cultura, e falando que era produto irregular que estava envenenando. Ele é produto irregular porque ele não tem um carimbo ali do registro. Agora, o que você tem que levar em consideração é o que está acima da LMR, que acho que no último relatório era 3%. O ideal, como você disse, é zero. Mas nunca vai ser zero, porque assim, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, a média é essa aí também. Então, a comida Na no Europa Brasil não tem é... sido 4% de irregularidade. Então, Então, assim, o Brasil está eu no nível comparei com o do Reino europeu. Unido. Então, exatamente. O pessoal gosta de comparar muito o Brasil com a Europa. Nesse caso, a gente está melhor que a Europa. Uhum. Bom, essa questão do LMR dá uma live inteira. Gente, nós temos 8 minutos e eu nem comecei os temas que eu queria mesmo. Vamos lá, eu vou ler as perguntas aqui. Então vamos. A Márcia Maltoni, ela é professora da FATEC de Jundiaí, do curso de gestão ambiental. E ela, Silvia Nicolas, fica aqui um convite para uma palestra aos meus alunos. Penso que, se possível, ajudará muito no conhecimento dos meus alunos. Márcia, eu já passei. Eu também. Você tem meu telefone. E aí eu te coloco em contato com o Nicolas. Você só fica à vontade a hora que você quiser. A gente faz. Bom, vamos lá. Vamos falar de... Eu queria falar de problemas, mas acho que pode ficar para depois. Orgânicos. Podemos confiar? Depende, cada um confia no que quer, né? Agora é o seguinte, o que não dá é para ficar com essa história que o orgânico é bom e o convencional é ruim. A gente tem que partir do ponto inicial que o orgânico representa 0,5% do mercado. Todo mundo fica falando, que é o mercado de 2,5 bilhões, o mercado de 3 bilhões. O valor bruto da produção brasileira é de mais de 600 bilhões. O orgânico não é nada, é um nicho do nicho, que é uma coisa de rico. É isso, para você usar o português, claro. Agora, o que me chama muito a atenção? Primeiro, que a população compra esse discurso, apesar de não comprar o orgânico. Você sai na rua e pergunta, você gosta de orgânico? Não, eu adoro orgânico. Não, o orgânico é muito melhor. Vai ver se alguém compra. Ninguém compra. Isso aí, então... Eu vi uma pesquisa essa semana que o consumo aumentou, se eu não me engano, de 16% para 19%. Mas a pergunta feita é, nos últimos 3 meses você consumiu algum produto orgânico? Então, quer dizer, se o cara comprou aquele moranguinho na estrada que ele acha que é orgânico... Não, Silvia, vamos mais longe. Sim, né? Se você foi na Starbucks e usou aquele açúcar demerara, você já consumiu um produto orgânico. Agora, a conta que tem que ser feita, mais uma vez, você deturpa os números. Eu consumo orgânico, eu não tenho problema assim, de orgânico. Eu não compro porque eu acho caro. Mas o açúcar, no caso, eu prefiro o orgânico porque o demerara ele é menos processado. É o único produto que eu prefiro orgânico do que o convencional. E não é por ser orgânico, é por causa do método de processamento. Agora, é muita falácia. Eles falam que é mais nutritivo, que é mais gostoso, que é mais sustentável. E é tudo mentira, não é mais nutritivo. Tem um monte de estudo aí que mostra. Não é mais gostoso. O Itaú fez um estudo comprovando que não tem diferença. E o principal, é mais sustentável. Não é. Sustentabilidade é fazer mais com menos. E o orgânico, você faz menos com mais. Porque você precisa de mais área, você tem mais perda. Enfim, e você tem mais produtos menores, todo furado, mais água. E ainda usa aquelas cauda bordaleza, aqueles negócios que você nem sabe o que é. Porque se mata o inseto, também é tóxico para o humano. Então, na minha visão, eu prefiro usar um produto. Usar não, porque eu não sou agricultor, mas consumir um produto convencional que utilizou um produto testado, seguro, aprovado, tanto pelo MAPA, quanto pela Anvisa, quanto pelo IBAMA, do que um que o cara fez uma mistura lá e jogou em cima, entendeu? Muita conversa mole. O meu testemunho, resumindo, conversa eu não trabalho mais para a indústria, eu não trabalho mais para a indústria, o meu testemunho é, eu não compro. Eu passo longe da gôndola. E eu tenho 1 milhão de justificativas que não daria tempo para falar aqui.
mas eu não compro. E é importante saber que as mesmas indústrias que produzem os defensivos para a agricultura convencional produzem produtos e sementes para a agricultura orgânica. Então, não é Exato. que a indústria que está fazendo a sua cabeça. É a mesma empresa, tá? Você não está dando dinheiro de um lado, você está dando dinheiro do outro. Então, se o problema é esse... Não tenho a menor dúvida. E assim, e mais uma vez, não é defendendo aqui o uso indiscriminado. Não, agroquímica é igual remédio. Você tem que usar na dose certa, no momento certo, e o produto certo. Então, as pessoas ficam falando, o Brasil, paraíso dos agrotóxicos e tal, tá tudo liberado. Assim, o discurso não faz nenhum sentido. Quem vê pensa que só porque você está aprovando mais moléculas, mais produtos, o cara vai comprar um de cada amanhã para usar. Não, ele vai usar o que mais se adequa à realidade dele. Se ele quer comprar um produto, o de marca, paga mais caro, ele confia, paga. Se ele quiser comprar um genérico e tal, compra o genérico. Isso aí é liberdade, você está dando opção pro agricultor. E isso é sempre válido, ter opções. E é importante lembrar que o defensivo é um produto caro. Caro, de verdade, para o agricultor. Mundo ideal, o cara não usa à toa. Olha que mundo não perfeito. Usa cara. Ele não joga dinheiro fora. Ele não gasta 30% do custo de produção na hora de plantar e ainda vende mais caro depois. Não é o mundo perfeito? Por que ele não faz isso? Porque não dá. Simples. Eu acabei de mudar, mas eu morava num apartamento num terraço muito grande na Vila Mariana, do lado do Parque do Ibirapuera. E aí eu tinha 4 árvores frutíferas na minha varanda. E você não tem ideia do que eu tinha que usar de defensivo, porque o que dava de inseto ali não era brincadeira. E assim, 4 árvores no meio da cidade. Não sou, eu sou formada em comércio exterior e relações internacionais. Não, eu tinha um grupo Você tinha acompanhamento agronômico? Eu tinha um grupo de agrônomos no sindicato para me auxiliar e eu comprava produtos domissanitários. É até interessante, quando eu fui fazer o livro, que eu parei de trabalhar e comecei a trabalhar mais, na verdade, eu aluguei o meu apartamento em São Paulo e eu aluguei uma casa/chácara em Ibiúna. E lá tinha uma horta, mas era uma hortinha pequena, assim, sei lá, 3x3. E o caseiro lá, ele cuidava lá, ele fazia toda a terra, ele fazia não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, eu que vou plantar agora. Aí eu peguei lá minha mulher, fomos na loja lá de jardinagem, compramos todas as mudinhas, plantamos lá. Aí, pô, compramos couve, alface, compramos um monte de coisa, assim, folhosa, né, que é mais fácil. Colocamos lá. Aí o negócio começou a crescer, e aí era assim, cada lagarta que aparecia, gigante a lagarta. E eu falei, não, bom, eu não sou técnico, não sou nada, eu não vou me meter a aplicar coisa nenhuma, também não vou chamar agrônomo que deixa comer, vamos ver como é que vai ficar. E aí, no fim das contas, nascia o negócio. Só que vinha tudo cheio de buraco, vinha todo detonado. Vai ver se esse cara que defende o orgânico, se aparecer no Pão de Açúcar uma folha toda furada dessa, ele vai topar. Não vai. Eu tenho um telefone tocando aqui do meu lado, atenderam lá. Mas o Instagram está me dizendo que nós temos 45 segundos para concluir. Isso aí, tem mais assunto, fica para o próximo. Faz a parte 2. Delicioso. A gente pode marcar quando quiser. E, pessoal, depois deixem suas impressões. O canal é seu, aqui. né? Você que tem que convidar. Vamos convidar. Vamos marcar daqui umas 3 semanas, assim. Porque eu já tô com a agenda cheia até lá. Fica no IGTV aqui o vídeo, vai pro nosso canal no YouTube, Nicolas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma delícia conversar contigo. Foi muito bom, eu adorei também. Tô aí à disposição. Quando quiser, a gente faz a segunda parte. E obrigado, vamos marcar com a aula ali na FATEC, que eu acho que vai ser legal. Tô dentro também. Obrigado, Silvia. Gente. Obrigada.